Olá, pessoal, a paz do Senhor para vocês, um bom dia, boa tarde, não sei que horas são aí agora. É, então, vamos ler o capítulo 4 hoje do Evangelho de Lucas, e hoje tem muita coisa bacana, né? Jesus vai ser tentado no deserto, a gente vai poder ver isso, assim, como que ele reagiu a isso, o que que ele fez, né? Também ele começa o seu ministério, vai pregar nas sinagogas e tudo em Nazaré. Não vai tão bem assim, o pessoal não fica muito contente. Mas também depois tem as curas e libertação de demônios e tudo. Então a gente pode ver tanto o aspecto espiritual quanto físico que Jesus veio tratar, né? Vamos para a nossa oração. Senhor, eu te agradeço por esse dia, por essa oportunidade, eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço pelo teu Filho e pelo Espírito Santo que nos acompanha também. Senhor, que hoje tu possa nos curar espiritualmente e também fisicamente, remova a cegueira dos nossos olhos, Senhor, para que possamos te enxergar, te aceitar, te receber, nos dê a vontade no coração de te querer te conhecer, de te buscar cada dia mais, de nos ampararmos na tua presença, na tua sabedoria, não na nossa, na tua sabedoria, no teu entendimento, Senhor, e que isso possa ser aplicado na nossa vida, no nosso dia a dia e na nossa caminhada contigo. Nos mostre, Senhor, hoje, por estas passagens, o teu caminho e o que, dessa época de Jesus, o que nós podemos enxergar também hoje. Nos mostre, Senhor, nos guie e nos mostre. Abra os nossos olhos. Eu te agradeço e é em nome de Jesus que eu oro e eu acredito. Amém. Então vamos lá. No capítulo 4, a primeira parte é sobre a tentação de Jesus no deserto. Também pode ser visto em Mateus, no capítulo 4, do versículo 1 ao 11, ou em Marcos, do capítulo 1, dos versículos 12 ao 13. E Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, sendo tentado pelo diabo durante 40 dias. E naqueles dias ele não comeu nada, e terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe em um instante todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque foi entregue a mim, e o dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe: Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Tu adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele tu servirás. E ele o trouxe para Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: Ele dará aos seus anjos ordem sobre ti para te guardar, e eles te sustentarão em suas mãos, para que em algum momento o teu pé nunca tropece numa pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, tu não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por um tempo. E Jesus retornou para a Galiléia, no poder do Espírito, e ali a sua fama correu por toda a região ao redor, e ele ensinava nas suas sinagogas, sendo glorificado por todos. Então, aqui, só essa parte, sozinha, só essa parte da tentação de Jesus no deserto já tem tanta coisa pra gente aprender, tanta coisa pra gente poder ver, né? Uma das primeiras, assim, a primeira tentação, né, de que o diabo transforma essa pedra em pão, né? O diabo tenta ele em duas coisas, na sua forma humana, na sua questão física da fome, né? Mas também na sua força. Ele está tentando Jesus na sua forma humana, na sua fraqueza, a fome, mas na sua divindade, na sua forma espiritual, ele está tentando Jesus no seu poder, na sua força. Jesus é óbvio que
Obviamente que ele pode transformar uma pedra em pão. Capaz que não, né? Ele pode fazer isso, mas isso seria cortar um atalho, seria... O diabo tá tentando Jesus ali da mesma maneira que ele tentou Adão e Eva, né? Assim, de desobedecer, de dizer, um momentinho ali que eu posso tirar né? Ter uma solução para minha vontade, né? Em vez de um sacrifício, assim, né? Que no caso de Adão e Eva nem era tão sacrifício, porque eles tinham todo o jardim para poder se alimentar e tudo um monte de coisa gostosa, um monte de coisa bonita. A maçã, né, não era tudo isso, né? Era só um limite, para o ser humano poder ter um limite, né? Mas enfim, e aqui é a mesma coisa. E o primeiro que se vê, por que Jesus foi no deserto, né? Já na primeira parte, ali no versículo, deixa eu ver. E foi conduzido pelo Espírito ao deserto, né? Ele saiu lá do Jordão, onde ele estava, que ele foi batizado, e o Espírito Santo o conduziu ao deserto, né? Então, isso é uma das coisas, assim, para realmente abrir os nossos olhos, de não pensar que, eu me entreguei a Jesus, minha vida vai ser só bênção agora, vai ser tudo tranquilo, vai ser tudo, né? Não, aqui tá dizendo, o diabo tentou a Jesus, sim, né? Mas quem conduziu Jesus até lá, até o diabo no deserto, foi o próprio Espírito Santo, né? Ou seja, esse encontro já havia sido planejado, já havia sido autorizado, determinado pelo próprio Deus Pai, né? Todos nós fomos testados. Adão e Eva foram testados no Jardim do Éden. Os israelitas foram testados no deserto e falharam. Adão e Eva falharam. Os israelitas falharam no deserto, né? E então Jesus também passa pelo deserto. É a prova dele, né? É a prova dele para começar o seu ministério. E quando diz, teve um dos capítulos, o 2, se não me engano, né? Simeão, quando faz a profecia sobre Jesus, que ele diz: muitos corações, muitos cairão e muitos se levantarão por causa de Jesus, né? E que os corações serão verdadeiramente revelados, né? Por causa disso, da aceitação de Jesus ou da sua rejeição. Né? Os corações vão ser revelados ali, quem aceita e quem rejeita Jesus, a motivação que vem daquele coração para fazer tal coisa, para tomar essa decisão, assim, não, eu quero seguir um outro caminho, eu vou seguir o caminho do mundo, eu sou independente, eu sou capaz, a pessoa assim que se monta, meu Deus, se baseia só nas suas próprias forças, né, na sua capacidade, nas suas próprias, eu que fiz, eu que consegui, né, aquela independência, assim, que alguma hora vem alguma fraqueza ali, vem alguma coisa que nos mostra a nossa limitação, né, são experiências que nos tornam muito humildes, né, assim, quando elas vêm pra, né, são dolorosas, mas também trazem uma vida nova, né, podem trazer uma vida nova, dependendo de como a pessoa leva isso, né, mas então, é isso, assim, foi o Espírito que conduziu Jesus até lá, não é uma coisa fácil, assim, não vai ser só bênção, vai ter muito teste, vai ter muita preparação para aquilo que a gente vai fazer, para atender a um chamado de Deus, para ser capaz até de entender o chamado, quando ele chama, como que eu vou ouvir a voz de Deus. A gente tem que se preparar, a gente começa devagarinho, né? Você, quando atende uma chamada telefônica, hoje em dia tem identificador de chamadas, mas quando a gente ainda do tempo do telefone fixo, tá? Que não tinha identificador de chamadas, quanto tempo demorava para você reconhecer a voz de uma pessoa? Né? Precisava falar com aquela pessoa algumas vezes, mas depois você atendia o telefone, oi fulano, e aí fulano, tudo bem? Você já sabia, por quê? Porque você conhece a voz, você conhece o jeito que a pessoa fala. Então assim é com a gente, na nossa caminhada com Deus, para saber a sua voz. Onde que está a voz de Deus? Aqui na Bíblia, né? Tem certos livros, né, o livro de Salmos, por exemplo, mostra como se relacionar com Deus. Os primeiros 5 livros da Bíblia, que são livros históricos e tudo, também nos mostram muito a respeito do caráter de Deus, né? Então, assim a gente vai conhecendo.
E esses testes, né, que até mesmo o Espírito Santo pode nos conduzir para essas dificuldades, assim, são preparos. Jesus está sendo preparado. E diferentemente de Adão e Eva e dos israelitas no deserto, Jesus não falha. Jesus não falha, né? E o que ele usa como a arma de defesa dele, né? A palavra de Deus. Ele vai para as escrituras. Jesus fala das escrituras, né? Está escrito, versículo 4, né? Quando ele responde para a primeira tentação do pão. Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, né? Isso tá lá em Deuteronômios, no capítulo 8, versículo 3. Tá? Jesus vai para a palavra de Deus. E se a gente for ver, né, lá em Efésios, no capítulo 6, se não me engano, onde fala da armadura de Deus, todas as armas ali, o capacete da salvação, o escudo da justiça, todas as armas são defensivas, exceto uma, a Bíblia, que é a espada. A Bíblia é a espada da palavra, é a palavra de Deus, é a única arma ofensiva que está ali, é a palavra de Deus. E por isso que Jesus a usa, né? Depois, na segunda tentação, né, que dar-te-ei todo este poder e a glória se você me adorar, né? Que o diabo já mente ali que tudo foi entregue a ele. Não foi entregue a ele. Ele foi expulso do paraíso, caiu para cá, né? E ele encontra as pessoas que estão abertas a ele, né? Mas assim, no livro de Jó, por exemplo, quando ele aparece, que ele vem lá para Deus, mas as pessoas só te adoram por causa das coisas boas que você dá para eles. Se tirar tudo, eles vão te rejeitar também, né? E Deus vai falar, você considerou meu servo Jó? Né? Primeiro ele pergunta, da onde que você tá vindo? De andar pela terra, por aqui e por lá e tudo. Então, é por aqui que ele tá, né? Mas ele tem as suas limitações, o diabo não controla tudo aqui, ele não pertence às coisas aqui, toda a criação, tudo pertence a Deus, foi criado por ele, pertence a ele, né? O diabo, ele é o pai da mentira. E então ele tá querendo dar ele sabe que Jesus, o reino de Deus, Jesus vai voltar, tudo vai estar na mão dele, tudo vai estar na mão dele. O que ele está oferecendo para Jesus é um atalho, Você vai fazer isso mesmo? Por que não faz agora? Né? Tipo, eu te ofereço que você me adora um pouquinho aqui e eu te entrego tudo isso, né? E, de novo, Jesus vai dar uma lapada no diabo com a palavra de Deus. Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: tu adorarás somente ao Senhor teu Deus e só a ele tu servirás. Né? Que é o nosso primeiro mandamento, assim, contra a idolatria. Né? Que a idolatria não é só a questão, assim, de santos ou coisa. A idolatria pode ser muitas coisas. A idolatria pode ser a mídia social, a idolatria pode ser o seu telefone, a idolatria pode ser até o seu casamento ou a sua casa. Né? É bom manter uma casa organizada? Sim, é bom. Mas se ninguém consegue viver dentro dessa casa porque a pessoa tem um chilique, porque tem um pozinho ali, isso é uma idolatria, né? A questão é o balanço de tudo, assim, né? Dinheiro pode ser uma idolatria, né? A saúde, o excesso da preocupação física, assim, né? A pessoa que, né? Isso também é uma idolatria, né? Busque a sua saúde, sim, mas não assim que o seu ego vire aquilo ali, né? Então, de novo, Jesus vem com a palavra de Deus. E na terceira tentação, né? O diabo vai assim, ele já me citou da Bíblia, vou citar a Bíblia também. E ele vai lá pro Salmo 91, versículo 11 e 12, né? Que ali, você atira daqui, que Deus diz que vai mandar os anjos dele te levantarem nas suas mãos e você não vai nem acertar o pé numa pedra, né? E que Jesus diz, tu não tentarás ao Senhor teu Deus. E isso tá lá, já, de novo ele vem, isso tá em Deuteronômio capítulo 6, no versículo 16, né, que é quando Moisés vai lembra os israelitas, assim, não façam que nem vocês fizeram lá em Massá, né, que essa passagem vocês podem encontrar em Êxodo 17, do versículo 1 ao 7, que é quando eles estavam com sede e começaram a reclamar de novo.
A gente tá com sede, Moisés, por que que você nos trouxe aqui para morrer no deserto? Antes nós tivéssemos ficado lá no Egito, né? Então, os israelitas também falharam no deserto e testaram o Deus deles, né? E Deus ainda responde para Moisés, quando Moisés vai interceder, assim, mas por quanto tempo que eu vou ter que tolerar isso? Vai lá e dá água para eles, né? Então, isso, assim, a palavra de Deus é a nossa defesa. A palavra de Deus é a nossa defesa, é o nosso discernimento. É o nosso discernimento, assim, o que vem na nossa vida hoje? Tantas coisas, assim, que às vezes são fáceis, parece fácil. Isso é mais fácil. Ah, mas eu ia fazer isso aqui já daqui a algum tempo, mas olha, tem uma oportunidade agora. Quem sabe eu faço, mas você tá pronto. Esse é o tempo de Deus, isso, você tem certeza disso, né? Não vai trazer nenhum malefício, alguma coisa, o discernimento, tá? Porque quando a gente tem você tem que seguir. Deus tem um propósito, assim, né? Você tem uma coisa para fazer. Digamos assim, evangelizar, ministrar, ensinar, essas coisas assim, né? Ah, vai cantar na igreja, sei, alguma coisa do tipo assim, tá? Ou mesmo na sua família, ministrar na sua família. Às vezes o diabo vem com uma proposta contra aquilo ali. Uma proposta que, na verdade, pode se parecer até muito com aquilo ali, né? Que você tem, mas é antes do tempo. O seu preparo não tá pronto. Então, muito cuidado, muito cuidado. Nem tudo que o diabo usa para nos tentar é necessariamente uma coisa errada ou é um pecado, tá? O pecado, por exemplo, se Jesus tivesse transformado a pedra em pão para saciar a sua fome. Saciar a sua fome é errado? Não. Jesus tem poderes? Sim, tem poder. Seria errado ele usar? Tecnicamente, não. Né? Jesus é Jesus. Mas o que é ali? Seria Jesus, assim, escapar do plano dele, da obediência a Deus, que o plano dele era maior. Jesus veio aqui para sofrer por nós, para ensinar, falar do reino de Deus, sofrer tudo e ressuscitar, né? Sofrer na cruz e ser ressuscitado. Esse era o sacrifício que ele precisava fazer, né? Então a questão aqui, às vezes, nem as pessoas confundem. Não tenha medo de tentação, não tenha medo, se fortaleça, procure a palavra de Deus, procure mentoria, né, de pessoas com mais experiência que você. Não tenha medo da tentação. Tentação não é pecado. Sucumbir à tentação que é o pecado, né? É o ato, tá bom? Então é isso aqui. É muito legal essa parte e, de novo, assim, tenha em mente que o Espírito Santo, sim, pode nos conduzir a momentos de dificuldade, de teste, dependendo de como a gente andar, pode ter tanto um resultado desastroso, assim, muito negativo, assim, muito sofrimento e coisa, como pode ter um resultado muito positivo, né? De aumentar a sua perseverança, fortalecer o seu caráter, aumentar a sua resiliência, né? Quando você começa a construir na rocha, é isso, assim, e as coisas passam a abalar bem menos. Vamos seguir então? Lá na rejeição de Jesus em Nazaré, lá do versículo 16. E ele chegou a Nazaré e onde fora criado, e segundo o seu costume, ele entrou na sinagoga no dia de Shabat e levantou-se para ler. E ali foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e tendo aberto o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele enviou-me para curar aos quebrantados de coração, para pregar libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, para pregar o ano aceitável do Senhor. E ele, fechando o livro, o deu novamente ao ministro, e assentou-se. E os olhos de todos que estavam na sinagoga estavam fixos nele. E ele começou a dizer-lhes: Neste dia se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que procediam de sua boca. E eles diziam: Não é este filho de José? E ele lhes disse: Certamente me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo.
Tudo que nós temos ouvido do que tens feito em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E ele disse: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é aceito na sua própria terra. Mas em verdade eu vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, e houve grande fome por toda a terra. Mas a nenhuma delas Elias foi enviado, senão a Sarepta, uma cidade de Sidom, a uma mulher que era viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, ficaram cheios de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cume do monte em que a sua cidade estava edificada, para poderem precipitá-lo dali. Mas ele, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. Então, quando Jesus voltou, né, para Nazaré, no dia do Shabá, né, começava às 6 da tarde de sexta-feira até às 6 da tarde do sábado, né, o pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, ele foi, como de costume, à sinagoga, né? Então, ele se levantou para ler. E aqui, quando ele faz a leitura dele, e depois ele vai se sentar, né? E as pessoas... Porque isso era tradicional, assim, a leitura eles faziam de pé, e para ensinar, eles se sentavam, né? Então, Jesus ia ensinar. E essa passagem que ele leu aqui do livro de Isaías está no capítulo 61, do versículo 1 ao 2, se não me engano, né? E eu acho muito bonita essa passagem, porque quando Jesus fala, né, de pregar o evangelho aos pobres, curar os quebrantados de coração, as pessoas que estão sofrendo, né, a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. Isso eu acho muito lindo, porque tanto tem a parte física, dali aquelas pessoas que estão oprimidas e tudo, mas também a parte espiritual, assim, a nossa prisão do pecado, né, a nossa escravidão ao pecado. E a cegueira, né, a cegueira não é só a cegueira física também, de não enxergar nada, mas também a cegueira espiritual, né, a cegueira espiritual. E ali teve muitos cegos na época de Jesus, e vai ter sempre, né? Jesus veio para todos, para salvar a todos que nele creem, né? Mas não é porque a possibilidade está ali de ser para todos que todos vão aceitar, né? Infelizmente. Então, naquele momento, Jesus, ele diz, né? Hoje eles ouviram, naquele dia se cumpriu, ele já estava se anunciando como o Messias, né? E quando ele disse assim, né, que pedem para ele assim, esse provérbio que ele cita, né, do médico cura a ti mesmo, porque essas pessoas já tinham ouvido, né? Então faz aqui os seus milagres também. E nesse momento, por que eles ficaram irados, né? Essa eu acho a importância de ter uma Bíblia de estudo quando se tem as notas. Porque para nós, assim, quando a gente lê ali, mandou lá para uma viúva em Sarepta, né? Curou Naamã, e coisa, porque não é uma coisa óbvia. Mas se você tiver uma Bíblia de estudo, vai dizer por que eles ficaram enfurecidos naquele momento. Porque os exemplos que Jesus citou mostram que Deus rejeitou os israelitas, né? Mas ele atendeu, ele curou, ele purificou gentios, pessoas que não eram da tribo de Deus, do povo de Deus, né? Como Sarepta era uma cidade gentia na Fenícia, né? Então Elias ficou lá, porque enquanto ele foi profeta, odiaram ele tanto, mas tanto, né? Queriam matar ele, né? Como é que era o nome da mulher do rei lá, do imperador? Não lembro o nome dela, Jezebel, se não me engano. Né? Ele foi odiado. Deus enviava a palavra através de Elias, mas as pessoas não quiseram escutar, não queriam escutar, né? Queriam matá-lo, estavam perseguindo, né? Então ele foi lá para essa cidade de Sarepta. Então Jesus rejeitou os israelitas, apesar de ter alguém que podia estar no meio deles dando a palavra de Deus. Deus rejeitou os israelitas, assim como ele no tempo de Eliseu também. Ele curou Naamã, que é o caso daquele general que estava doente, ele era leproso, e a sua serva, uma menina, disse: você deve procurar o profeta do meu Deus e tudo, ele pode te curar. E Naamã e Eliseu mandou Naamã se banhar no rio Jordão por 7 vezes, né, mergulhar e levantar por 7 vezes, e ele foi curado, ele foi purificado,
né? Então, isso é a questão da fidelidade do povo israelense, né? Do povo israelita, desculpe, a Deus, né? No deserto eles reclamavam, eles queriam voltar ao Egito, né? Depois não quiseram entrar na Terra Prometida, reclamaram ali também, né? Moisés, por que você nos trouxe aqui agora para morrer pela espada? Né? Eles não queriam entrar na Terra Prometida, estavam com medo. E então é isso, assim, né? E assim como naquela época tinha essa infidelidade quanto a Deus, a dúvida, a reclamação e tudo, né? Isso também existe nos dias de hoje, né? Quantas vezes a gente se pega, às vezes, reclamando de alguma coisa que não deu muito certo, um detalhezinho ali, né? Hoje, tá chovendo, tá um dia tão frio, vou acordar tão cedo para ir na igreja lá, a gente tem que dirigir 1 hora para chegar lá, né? E então a reclamação, em vez de nos darmos conta, por exemplo, assim, graças a Deus que eu vivo num país onde eu posso ir na igreja a hora que eu quiser. Eu posso ter a minha Bíblia em casa, mais de uma, abrir a hora que eu quiser, ninguém vai entrar na minha casa procurando por material cristão. Eu não vou ser presa, eu não vou ser torturada, né? De dar graças, em tudo dai graças, né? É isso, gente. Então aqui Deus mostrou para eles, através de Jesus, deu uma outra lapada na cara dos israelitas, assim, né? E já começa a mostrar que muitos dos seus são exatamente aqueles que vão rejeitar Jesus e vão rejeitar a Deus, o seu plano, porque não é mais aquela religiosidade que eles conhecem. Eu faço esse ritual, eu faço aquilo ali, eu faço aquilo outro, eu sou reconhecido, né? Especialmente os fariseus, os professores da lei, tudo, né? Por isso, assim, né? Eles estavam mais preocupados com a sua posição social, com sua influência, do que realmente com a salvação do povo, com a alimentação espiritual do povo, né? Então vamos seguir. O homem com espírito imundo, né? No caso, no versículo 30, que é da parte anterior ali, que queriam jogar ele do pico do monte lá, porque ficaram bravos, e Jesus ainda assim saiu no meio deles, né, pra ver o poder deles, assim, não relata aqui se foi um milagre ou coisa assim, mas tipo, tu imagina um povo enfurecido, né, e querendo jogar ele lá, e Jesus simplesmente sai caminhando no meio deles, né, e segue no versículo 31, que é quando vai dar esse relato do homem que tinha um espírito imundo. Então ele seguiu o seu caminho e desceu a Cafarnaum, uma cidade da Galileia, e os ensinava nos dias do Shabá. E eles maravilharam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com poder. E na sinagoga havia um homem que tinha o espírito de um demônio imundo e gritava em voz alta, dizendo: Deixa-nos sozinho, o que temos nós em comum contigo, ó Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E quando o demônio o jogou no meio, saiu dele e não o feriu. E todos se admiraram e falavam entre si, dizendo: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ele ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a sua fama percorria por todos os lugares ao redor daquela região, né? Assim como no início desse capítulo diz, né, que Jesus estava cheio do Espírito e pelo Espírito ele vai até onde é que tá? Ele vai até o deserto, né? Ele foi guiado até o deserto. Aqui também, né, nos ensinamentos dele, maravilharam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com poder. Poder de que? Poder do Espírito, né? O poder de Deus era uma mensagem que vinha direto de Deus, né? O conhecimento de Jesus, o que ele ministrava, o que ele ensinava, tudo era direto de Deus. Não era mais o sacerdote fulano, o sacerdote beltrano, na posição tal e tal e tal. Não era assim mais, né? E o que me chama atenção, assim, que é um paralelo que a gente pode trazer para nossa vida hoje. Hoje. Quantas pessoas nós ouvimos assim? Eu já fui assim. Eu não vou na igreja porque tá cheio de hipócrita. Tá cheio de gente lá que continua fazendo um monte de besteira, né? Continua com uma vida assim que tá lá só pra bonito. E esse homem aqui, na sinagoga havia um homem que tinha o espírito de um demônio imundo. Então a gente acha assim, vocês acham que na igreja a gente vai achar só gente boazinha? Não.
Absolutamente, não vai achar, não. Jesus disse, eu não vim para quem tá saudável, ele veio para os doentes, ele veio para os pecadores. Quem tá são não precisa de médico, né? E de a gente não achar que, porque a igreja, porque a casa do Senhor, assim, tipo, demônios, ou o próprio diabo não vai infiltrar a gente ali para deturpar as coisas. Claro que vai, né? E por que assim, então eu não vou mais ir, né? É justamente o contrário. É por isso mesmo que a gente tem que ir. E lá em Hebreus, no 10:25, vai nos chamar a não ignorar esse comando. Para nós congregar aí numa igreja, para estar lá apoiando um ao outro, exortando um ao outro, ensinando, aprendendo, louvando a Deus, não é uma opção, é um comando, né? É um comando e é onde a gente não está sozinho. É onde a gente vai proteger, vai se ajudar, vai proteger um ao outro, vai descansar do mundo, né? E hoje em dia eu entendi, assim, quando eu vou à igreja no domingo, a gente não consegue mais imaginar não ir, né? Quando eu vou na igreja no domingo, assim, eu não estou indo lá. Em primeiro lugar, eu estou indo lá para Deus, porque eu quero agradecer, porque eu quero louvar, porque eu quero amá-lo pela minha vida. Porque eu sei de onde eu saí, eu sei de tudo que aconteceu na minha vida, eu sei de tudo que Deus me protegeu, de onde que Ele me tirou, tudo que Ele me protegeu. Já falei isso, desculpa, né? Então, em primeiro lugar, eu vou lá por Ele, né? E em segundo lugar, pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs em Cristo, né? E aquelas pessoas que estão sofrendo, até gente que tá fazendo maldade, que de repente tá enganando a sua família, né? Tá causando muita dor à sua esposa, ou ao seu esposo, ou aos filhos e tudo. Até vive uma vida de fachada na própria igreja. Tem um monte de igreja aí com um monte de problema também na liderança, né? Por que ir para não desistir dessas pessoas? Se largar de mão, aí sim que lascou. Tipo, quem que vai apoiar? É isso sim do amar o seu inimigo, orar por essas pessoas. É muito difícil a gente ficar bravo com uma pessoa por muito tempo se a gente está orando por ela, né? Então, orar por essas pessoas e não se enganar, não sermos assim, como é que é a palavra? Como é que é a palavra? Ingênuos, não sermos ingênuos, né, de que no templo de Deus não vai existir ali a audácia do inimigo de se apresentar de alguma maneira, tá? Então, assim, e que tipo de fé nós temos? São as duas perguntas, são os dois pontos principais, eu acho, assim, de por que irmos à igreja, por que não sermos ingênuos quanto à presença do inimigo na igreja também, e que tipo de fé eu tenho. Essa é a mais importante. Que tipo de fé eu tenho? Eu tenho uma fé como a de Satanás, que é capaz de citar escrituras, que reconhece quem Jesus é, como os seus demônios, assim, que diz, eu sei que você é o santo de Deus, e saem falando para ver se eles aceleram, né? E por isso que Jesus manda eles se calarem, assim, porque não tá na hora das pessoas saberem ainda, né? Então, é essa fé que eu tenho, que eu sei quem Jesus é, mas eu não obedeço, eu não vivo o que ele nos ensina, ou a fé que eu tenho é aquela fé que toma a divindade dele, que toma a palavra dele, pega o Espírito Santo assim, vem, me ajuda e segue naquele caminho. Porque acreditar, eu acredito em Jesus, acredita de que jeito? Acredita de que jeito? A gente tem que fazer essa pergunta difícil. Tem que fazer e tem que se autoexaminar para saber onde que eu vou ir. Para onde que eu vou ir? Se Jesus viesse hoje, se o mundo acabasse hoje, se eu morresse hoje, para onde que eu estou indo de verdade? Não tenha medo dessa pergunta, não tenha medo. Reflita, se examine e se pergunte qual é a minha fé. É a fé de um filho de Deus de verdade, de querer ser filho de Deus de verdade, ou é a fé de Satanás e dos seus demônios? Então, seguindo ali. A cura de muitas pessoas, no verso 38 em diante. E ele, levantando-se da sinagoga, entrou na casa de Simão. E a mãe da esposa de Simão estava acometida por uma febre alta. E eles
pediram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta deixou. E levantando-se imediatamente, ela o serviu. Ora, quando o sol estava se pondo, trouxeram-lhe todos que estavam enfermos com diversas doenças. E ele, impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, porque eles sabiam que ele era o Cristo. E a pregação nas sinagogas. Eu vou dar só um detalhe aqui dessa parte da cura de muitas pessoas. No templo, ele libertou este homem daquele espírito imundo, tá? Então é uma cura espiritual, uma doença espiritual, né? A pessoa estava sofrendo espiritualmente. Aqui na casa de Simão, ele repreende a febre, é um mal físico. Então Jesus tem esses dois lados, ele vai nos tratar do lado espiritual, ele vai nos tratar do lado físico, ele não ignora isso, né? Lá também, quando ele multiplicou os peixes e os pães, ele ofereceu o alimento espiritual, ele fez todo um sermão e depois ele também cuidou da fome física das pessoas, né? Então, e na última partezinha ali do versículo 22, a pregação nas sinagogas. E quando já era dia, ele partiu e foi para um lugar deserto. E a multidão o procurava, e vindo a ele, tentava impedi-lo de retirar-se deles. E ele disse-lhes: Eu também necessito pregar o reino de Deus para outras cidades, porque para isso eu fui enviado. E ele pregava nas sinagogas da Galileia, né? Então, Jesus não se diz, ele sabia que as pessoas precisavam de ajuda, ele se compadecia e tudo, mas ele precisava seguir por obediência ao Pai, né? E aqui, quando ele fala já do reino de Deus, né? Ele tem autoridade para isso, ele conhece o que é o reino de Deus, e alguns vão dizer, né? Se diz assim, que o reino de Deus chegou já quando Jesus esteve aqui. E tanto, quando ele leu quando ele leu em Nazaré, lá, a parte de Isaías, do capítulo 61, versículo 1 ao 2, no versículo 2, ele omitiu a parte do dia do julgamento, né? Ele só falou até para pregar o ano aceitável ao Senhor, né? Não sei se vocês lembram, assim, mas o 7º ano, se não me engano, era o ano de perdoar as dívidas e tudo, era o ano da graça, né? Então, depois disso, tinha uma outra partezinha que falava do julgamento, da ira de Deus. Mas ele não mencionou aquela ali, porque isso é uma profecia que vai se cumprir depois na sua segunda vinda. Ele falou até onde se cumpriu naquele dia onde ele leu aquela passagem naquele momento, tá? Então, o reino de Deus, ele chegou quando Jesus chegou. Ele está em nós, pode estar no nosso lar, né? Como a gente vive, eu falei sobre isso ontem, né? Mas também tem a parte de quando, como na oração do Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade, não venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu, né? Então, quando o reino de Deus, na segunda vinda de Jesus, né? É isso, pessoal. Vocês gostaram? E agora começa muita ação, muita coisa assim acontecendo, e o Satanás vai vir de novo em outros momentos, né? Diz ali que ele deixou Jesus por um momento, mas depois ele volta, Jesus vai se confrontar com ele em outros momentos, ele não desiste. Por que o diabo não desiste? Né? Ele sabe para onde ele tá indo, ele sabe que ele já perdeu quando Jesus ressuscitou, ele sabe de tudo isso, mas por que ele não desiste? Tá tocando terror por aí, porque nós desistimos. Tipo, eu vou pro inferno, mas eu vou levar o mais de gente que eu puder comigo. Essa é a filosofia dele, gente. Tá? Eu espero, assim, que isso abra o coração de vocês, dê muita coisa para vocês refletirem, né, sobre a vida de vocês, sobre a vida de Jesus. E deixe nos comentários se você tem perguntas, se você tem um testemunho, quer compartilhar alguma coisa, né? E a gente continua amanhã no capítulo 5. A paz do Senhor para vocês, que Ele abençoe muito o dia de vocês e até mais. Obrigada. Tchau, tchau.